E tem outro fato também na Bíblia Sagrada, no tempo de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele foi até a cidade de Nó, até a casa do sacerdote Aquimeleque. E chegando lá, Aquimeleque se assustou, porque ele estava sozinho, e disse a Davi: você está só? O que aconteceu? Davi disse: eu tive que sair às pressas a serviço de Saul. É uma missão secreta. Por isso não deu tempo de trazer alimentos. Se você tiver 5 pães, alguma coisa qualquer para me abastecer, os meus homens estão em certo lugar e nós precisamos de alimento. Você pode arrumar para nós? E ele disse: não tenho alimento ordinário, somente os pães da proposição sagrada. Seus homens estão puros? Sim, estão puros, já há 3 dias. E nós não nos contaminamos, não tivemos relações com mulheres, estamos preparados, puros. O sacerdote Aquimeleque deu os pães da proposição, que eram pães santos, sagrados, que só os sacerdotes poderiam comer. E ele perguntou: você tem alguma espada, alguma arma? Não deu tempo de eu trazer as minhas armas, pois foi muito urgente, saí às pressas. Ele disse: não tenho, a não ser a espada de Golias, que você matou no Vale do Terebinto. Essa serve. E o sacerdote Aquimeleque deu a espada, que era de Golias, que Davi tinha matado. E ele se foi. Davi, ele foi sincero diante do sacerdote Aquimeleque. Ele disse a verdade. Na linguagem portuguesa, na nossa tradução, no nosso pensamento humano, nós vamos dizer que Davi foi fingido, não foi sincero, Davi mentiu, não disse a verdade. Essa é a nossa interpretação humana. Mas na interpretação de Deus, do reino de Deus, Davi foi esperto, ele foi ladino, ele estava fugindo do soco, mas o sacerdote não sabia disso. E ele não podia dizer, porque senão, como é que ele ia conseguir aquele alimento? Ele estava precisando daquele alimento e de uma arma, ele estava fugindo. Ele não poderia revelar a Aquimeleque que ele estava fugindo de Saul, ele poderia não dar o alimento e nem a espada a ele. Você está entendendo? E ele foi esperto, prudente. Isso não é ser fingido, falso. Não é falta de sinceridade, é esperteza, é prudência. É assim que Deus quer que seus servos e servas, nós cristãos, sejamos espertos, ladinos e prudentes. Jesus certa vez disse: os homens desse mundo, eles são muito mais espertos do que os filhos da luz. Mas não deve ser assim. Precisamos ser espertos, como Davi. E tem outro fato também que aconteceu na época de Josué, está no livro de Josué, no capítulo 2, quando ele despachou 12 espiões para a cidade de Jericó. Os 2 espiões foram e entraram na casa de Raab, uma prostituta, ela tinha uma pousada. Eles entraram lá, o rei de Jericó soube, alguém informou ele que entraram homens dos hebreus para espionar a terra, e ele mandou seus soldados até a casa de Raab. E eles disseram: entrou 2 homens na sua casa ontem, traga eles para fora, são espiões, filhos de Israel. Mas ela disse: é verdade, disse Raab, entraram 2 homens ontem, mas eles já foram antes que fechassem a porta da cidade à tarde, e eles foram embora. Mas eu não sabia quem era. Se vocês forem atrás deles, vão alcançar. Vai dar tempo. Ela tinha escondido os 2 espiões na parte de cima, pegou umas palhas de linho e colocou sobre eles, camuflou, escondeu eles.
Agora a pergunta é, Raabe, ela foi mentirosa? Ela foi fingida? Ela não foi sincera com os compatriotas da sua cidade? Em nossa linguagem, em nossa tradução, nós vamos dizer que ela mentiu, que ela foi fingida, não foi sincera, não foi verdadeira. Mas na linguagem de Deus, na linguagem bíblica, do reino de Deus, ela foi esperta, foi ladina. Por quê? Porque se ela revelasse, não teria salvo a vida dela, da família dela e dos parentes dela. Ela foi muito ladina e esperta. Por causa desta atitude, fez um juramento com os 2 espiões, porque a casa dela ficava conjugada com a muralha. Fez um juramento, uma aliança com eles, salvou a vida deles e eles prometeram que também, quando viesse invadir a terra, a cidade, salvaria a vida dela e de seus parentes. Foi o que aconteceu. Quando eles invadiram Jericó e exterminaram aquele povo, salvaram a vida de Raabe e a sua família, seus parentes, seus amigos. Estavam dentro da casa, através de um sinal, coloque um cordão vermelho na janela e que ninguém saia de dentro da sua casa. E passaram a conviver no meio do povo de Israel. Veja, ela foi prudente, foi ladina. Então, isso não é mentira, isto não é fingimento, falta de sinceridade. É o que Deus quer que a gente seja, esperto, ladino. Isso não é pecado. A mentira, o fingimento, a falta de sinceridade, que é pecado, é quando causa dano, quando causa prejuízo a você mesmo ou a alguém. Aí sim é crime, é pecado, é do diabo. Mas quando é para salvar a sua vida, salvar alguém, isso não é pecado, ao contrário. Isso é prudência. Na linguagem bíblica, não é mentira, não é fingimento. Você está entendendo? Não é falsidade. É só para explicar para você melhor a Sagrada Escritura. E José e Maria, por exemplo, no Novo Testamento. José e Maria, eles se casaram. A criança que estava no ventre de Maria, o menino Jesus, estava ainda no ventre dela, ela estava grávida, poderia ter sido morto, ela e o menino. Por quê? Porque o pai da criança não era José, mas ninguém sabia disso. Ninguém sabia, era um segredo, não podia ser revelado. Porque se uma mulher nessa época aparecesse grávida antes de se casar, como no caso de Maria, ela apareceu grávida, e José era noivo, não teve relações com ela, e quando ele soube, a rejeitou. Mas Deus veio em sonho e revelou a José que aquela criança que estava no ventre da noiva dele era filho de Deus, foi obra de Deus. Deus engravidou Maria. E para acreditar numa coisa dessa, é impossível, ninguém acreditaria. Ela seria morta, apedrejada, poderia ser até queimada no fogo, morreria ela e a criança. José precisaria casar com ela e cuidar da mãe e da criança. Foi o que aconteceu. Só que quando alguém perguntava a Maria, quem é o pai dessa criança? Ela dizia, José. E era verdade. Era Deus, ela não poderia dizer que era Deus. Ela estava guardando, protegendo ela mesma e a criança. E quando perguntava a José, este é teu filho, José? Ele dizia, sim, é meu filho. Durante a vida, eles precisavam esconder este mistério, este segredo, senão Maria seria morta. Isso depois, quando a criança foi crescendo, sempre alguém pergunta, você está entendendo? E a palavra dele, de José e de Maria era, não, essa criança sim, é minha filha de José, sim, mas não era filha de José. Você está entendendo? Mas era mentira.
Ela estava sendo sincera? Estava. José estava sendo sincero ao dizer que o filho era dele? Sim, na linguagem bíblica. Mas se nós for trazer para a nossa interpretação humana, nós vamos dizer que José tinha que mentir e Maria tinha que mentir e já não eram mais sinceros. Mas se fossem, seriam mortos, principalmente ela seria, e a criança. Você está entendendo como que é a palavra de Deus, o entendimento das Sagradas Escrituras? Então tem esses detalhes, esse entre linhas que o Espírito Santo vai nos ensinando a esclarecer melhor a palavra de Deus para você. E é muito interessante, há muitos exemplos, muitos fatos na Bíblia e fora da Bíblia, no mundo cristão. E naquele tempo, e entre nós hoje, poderia-se ficar horas e horas contando fatos para ensinar a esse respeito sobre esta palavra, sinceridade. Sinceridade. Às vezes você parece que não é sincero, mas você é sincero. Você está entendendo? É como, por exemplo, um pai, uma mãe que quer livrar às vezes o filho de uma má companhia e alguém vem, um amigo de má companhia, viciado, e pergunta se o filho dela está em casa, ela vai dizer que não. Às vezes está sim, mas ela não quer que ele ande em má companhia, você está entendendo? Por isso ela diz que não está. Ela está mentindo, está fingindo, não está sendo sincera? Não, ela está sendo sincera, está sendo verdadeira. Você está entendendo? Mas na nossa linguagem não está. Mas para proteger o filho da má companhia, ela tem que ser esperta, ladina. Você está entendendo? E há muitas situações. Tinha uma que, por exemplo, tinha um pastor, em épocas antigas, quando os comunistas invadiram a Romênia, e um pastor, ele até era judeu, ele e a esposa dele, e ele ficou cerca de 14 anos preso por causa da palavra de Deus, do nome de Jesus Cristo, época em que os russos invadiram a Ucrânia, a Romênia, naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles perseguiram os cristãos de várias denominações, católicos, evangélicos, pentecostais, e esse pastor, eles faziam um evangelismo secreto. Muitos cristãos faziam isso, mas quando eram pegos, eram torturados, eram mortos, lançados em prisões. Ele foi pego e estava preso. Só que ele precisava esconder a identidade dos membros da igreja dele. E quando os comunistas faziam pergunta a ele sobre as pessoas que eram da igreja, ele precisava denunciar, senão ele seria torturado. E ele procurava dar nomes diferentes. Ele não entregava os irmãos, você está entendendo? Ele dava outros nomes para proteger esses irmãos, porque não era fácil cair na mão dos comunistas e ser torturado. Você está entendendo? Então, para proteger, ele, em nossa linguagem, não era sincero com os comunistas, ele mentia na nossa linguagem. Mas na linguagem de Deus, da caridade e do amor, ele estava sendo prudente, ele estava sendo esperto, ele estava amando esses irmãos, para que eles não caíssem atrás das grades, pudessem evangelizar e continuar o trabalho secreto de evangelização. Você está entendendo? Sinceridade. Veja, o Senhor se aproxima daqueles que o invocam, com sinceridade. Ele ouve o clamor dos seus servos e os salva, e os livra de todos os seus inimigos. Nós devemos sim ser sinceros diante de Deus, sinceros, porque se nós não formos sinceros e verdadeiros, Deus não se agrada. Deus não faz comunhão com a falsidade, com a mentira, com o fingimento. Nós precisamos ser sinceros em todo o tempo, em nossas orações, em nossa comunhão
com o próximo, em todo lugar. Devemos ser sinceros. E a nossa sinceridade é divina, tem que ser, porque é um fruto do Espírito Santo, você está entendendo? Mas ao mesmo tempo, precisamos ser também prudentes, ladinos, vocês entendem? Amém?